Olá, queridos, que bom começarmos mais um trimestre. Falamos sobre os reis de Israel, sobre a fidelidade do Senhor e agora, na prática mesmo, vamos falar sobre a vida do apóstolo Paulo, o ministério desse homem, a vida desse homem, do apóstolo dos gentios. Hoje, na primeira aula, nós vamos falar sobre o quê? Sobre o mundo do apóstolo. Vamos orar então? Pai, nós somos gratos ao Senhor Deus por todas as coisas que o Senhor tem nos dado. Obrigado por mais esse trimestre, Deus, e que se o Senhor não voltar, papai, até o final desse ano, nós possamos nos regozijar, nos alegrar, Deus, com a vida desse homem que o Senhor levantou para trazer tantas coisas para o mundo todo, mas o privilégio que nós temos de receber hoje esse ensinamento do Senhor através da vida do apóstolo Paulo. Muito obrigado, papai. Abençoa meu irmão, minha irmã nesse dia, abençoa com saúde, com alegria, com paz e com vida em abundância, em nome de Jesus, Pai. Amém, queridos? Vamos falar sobre a experiência espiritual impressionante que o apóstolo Paulo teve. A cultura geral que Paulo adquiriu ao longo da vida tornou-o capaz de enfrentar os oponentes do evangelho com ousadia e intrepidez. E falando nessa ousadia e intrepidez, sobre esse chamado maravilhoso, nós nos lembramos de quê? Da soberana vontade de Deus. Onde quer, que mais? Com quem quer, que mais? Quando quer e o que? E quantas vezes ele quer. E falando sobre isso, sobre o chamado do apóstolo Paulo, vamos assistir um videozinho bem rápido, presta bastante atenção. Vamos lá. Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele não enxerga. Venha, deite-o aqui. Uma voz como um trovão. Ele caiu de joelhos, como se tivesse sido atingido. Eu sou Jesus, a quem persegues. No caminho para cá, ele ficou dizendo em voz alta que Jesus é o Messias. Saulo de Tarso, está me ouvindo? Eu sou um homem perverso. Eu mereço a morte. Eu sei que você veio aqui com autorização dos sumos sacerdotes para prender todo aquele que fala em nome do Senhor. Irmão Saulo, receba a visão. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Atos capítulo 9, versículo 15 e 16. Como era o mundo do apóstolo Paulo? O que será que as pessoas pensavam? Esse foi o chamado de Paulo no caminho de Damasco. Eu me empolgo muito quando falo do apóstolo Paulo, irmãos, porque depois de Jesus Cristo, para mim, na Escritura, realmente eu me deleito nas palavras que o apóstolo Paulo deixou. E eu acho muito interessante porque, como a gente sabe lá em Atos, a palavra fala que ele pediu cartas para perseguir os cristãos. E Deus usou esse homem no ministério exatamente com cartas, que agora vão nos edificar, que naquela época serviriam para poder abrir um novo trabalho. Porque aquele mundo que o apóstolo vivia era um mundo realmente diferente do que nós vivemos hoje. E as igrejas precisavam realmente de pessoas para trabalhar, para poder realmente abrir esses trabalhos. E o que aconteceu com aquele mundo? Ele foi propício à plantação das primeiras igrejas. E nós sabemos que o mundo do apóstolo Paulo era um mundo político, que mais? Que falava, um mundo econômico que existia naquela época, que mais? Um mundo social, um mundo, que mais? Cultural e um mundo religioso. Esse era o mundo do apóstolo Paulo. Assim como nos nossos dias, não há diferença nenhuma, a não ser que em Cristo Jesus nós precisamos entender muitas coisas. Um mundo que tinha política, economia, o social, a cultura, dos teatros,
Eu coloquei essa imagenzinha das pinturas do mundo romano, né? Ali nós estamos falando do Império Romano, que é onde se passa o pano de fundo do ministério do apóstolo Paulo. E nós sabemos que não se sabe muita coisa sobre a vida pessoal do apóstolo Paulo. Talvez ele tenha nascido mais ou menos no ano 5 a.C., no local em Tarso, na Cilícia, capital ali daquele lugar na Ásia Menor. Mas daqui a pouquinho eu ponho um mapa para você ver. E o mundo gentil que estava sob o domínio do Império Romano. E Tibério era o imperador nessa época. Então, nós sabemos que as estradas do Império, bem como as vias marítimas, foram de grande importância para a expansão da fé cristã. Tem um mapa aí, tem a cidade de Tarso, ali onde ele nasceu, as cidades da Ásia Menor, para onde realmente depois João vai escrever, né, as cartas lá no livro de Apocalipse. E Paulo usufruiu de todas essas vias terrestres e marítimas que existiam naquela época, todos os meios de transporte, tanto que Paulo fala dos naufrágios, das caminhadas, de tudo que ele fazia para levar o evangelho através das possibilidades. Ele esgotou as possibilidades daquela época. O mundo era dominado então por um mundo romano, um mundo grego, que mais? Um mundo também judeu. Era como se o evangelho fosse só para o judeu. E aí Paulo aparece e apresenta um evangelho que era o evangelho de Deus, a vontade de Deus para todos os povos, que todos se salvassem. Então, deixa de existir para nós agora o mundo romano, deixa de existir para nós agora esse mundo grego, deixa de existir para nós agora esse mundo judeu, e passa a existir o que? O mundo de Deus. O mundo de Deus era o que o apóstolo Paulo pregava. Havia Pedro, Tiago, João pregando ali para o povo, talvez para eles escolhidos por Deus, e Paulo vem pregando agora para os gentios. E nós sabemos, a soma de tudo isso serviu ao Espírito Santo para que a vida do apóstolo fosse usada integralmente para a causa do evangelho no mundo gentílico. Isso que Paulo veio dizer, trazendo uma contribuição como cultural, política e religiosa. O Império Romano era um império politeísta, cria em muitos deuses. Estudando essa semana com a Clara, ela falando sobre os hebreus, sobre o povo de Deus, sobre o monoteísmo, sobre os politeístas. É tão interessante como a história é importante para nós. Amados, eu hoje confesso para vocês, se eu pudesse voltar no tempo, eu me dedicaria mais à geografia, à história, porque são matérias que trazem para nós, à luz do Evangelho, muitas informações enriquecedoras, e nós precisamos disso. E como politeístas, o Império Romano apoiava a diversidade. Por quê? A única coisa que eles pediam, que se respeitasse os deuses do Império. Agora eu te faço uma pergunta, como é que nós vamos respeitar isso? Como é que nós vamos conviver, assim como Daniel precisou conviver na Babilônia, com os deuses babilônicos, com aquele império todo, mas Daniel, como uma forma de Deus honrá-lo, teve revelações maravilhosas sobre o reino verdadeiro de Deus. E nós sabemos que toda essa diversidade realmente ela facilitou a propagação do nome de Cristo. Qual língua Paulo falava? Paulo falava o hebraico, Paulo falava o aramaico, Paulo falava o grego da época, o grego koiné, que era um grego mais popular, e ele falava fluentemente isso. Em algumas situações do livro de Atos, o povo esperava que Paulo falasse numa língua e Paulo falava em outra língua, trazendo surpresa, trazendo espanto para eles. Ele aprendeu a Torá, aprendeu a lei aos pés de Gamaliel, um homem cheio de sabedoria, e ele era extremamente zeloso. Paulo foi forjado para ser extremamente zeloso. E como eu disse, o mundo multicultural era o palco da pregação do apóstolo Paulo. Era um mundo que tinha os ritos, que tinha as leis, as regras. Todos falavam sobre isso, mas Paulo agora chega falando sobre uma coisa nova, sobre a graça. A minha graça te basta, Paulo, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Amados, se eu tivesse que compartilhar com vocês todas as coisas que a gente, quando prepara a aula, vem ao nosso coração, que a gente lembra, realmente não dá tempo da gente fazer isso. Mas eu quero só despertar você para o ministério desse homem. O mundo onde o apóstolo Paulo vivia, realmente é a mesma coisa do mundo de hoje. É esse mesmo palco que o Espírito Santo preparou para que pregássemos o Evangelho da graça de Deus.
O evangelho da graça. Pedro mata e come. Lembra no livro de Atos, quando ele está na casa de Cornélio, que ele tem a visão daquele lençol com animais impuros? Mata e come. Ou seja, vamos pregar o evangelho a tempo e fora de tempo. A personalidade de Paulo era algo realmente tremendo, porque era forte e dinâmica, aliada à convicção profunda e objetivos determinados fizeram deste homem um ousado propagador das boas novas de Cristo. Você também pode ser usado, você também tem sido usado, você também pode impulsionar pessoas a serem usadas para pregar o evangelho. E para encerrar, olha o que a palavra continua dizendo. Dessarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Gálatas capítulo 3, versículo 28 e 29. E é isso que eu quero deixar nessa aula sobre o mundo do apóstolo. Um mundo que muitas vezes diferente, mas igualzinho ao nosso. A diversidade das pessoas. Nunca veja a diversidade como um empecilho. Pelo contrário, veja ela como algo que vai alavancar em você o desejo de pregar o evangelho a gregos e não gregos, a judeus, a gentios, a todos os povos. Porque o Cristo que Paulo pregava era o Cristo realmente ressurreto. Paulo certa vez disse assim: não quero saber nada entre vós, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. Pregue a Cristo, estude a palavra, ore, viva uma vida cheia da graça do Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe nesse dia. Um abraço e até a próxima, em nome de Jesus.